Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor dê graça a cada um dos seus filhos. Estamos de volta louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele sempre tem nos concedido. Graças a Deus, hoje nós estamos desfrutando de um dia especial, onde o Senhor Ele concede vitória aos seus filhos e assim nós possamos dar graças a Ele sempre pela oportunidade que Ele tem concedido a cada um dos seus servos de estar buscando nele essa condução maravilhosa, especial que Ele tem concedido aos seus servos. Nós sempre estamos dispostos a louvar a Deus. Isso devemos ter essa predisposição de sempre estarmos buscando nele essa condução especial. Eu quero compartilhar com você hoje Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 12 em diante. Essa leitura ela é bem importante e que você possa refletir sobre esta palavra, aonde ele diz assim: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É tão importante que todos aqueles que trabalham no reino de Deus, ele não trabalha de graça. O seu esforço, a sua disposição, a sua dedicação, ela não é vã no Senhor. Haverá recompensa de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que trabalham, para aqueles que se esmeram fazendo a obra do Senhor. Então, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, através do apóstolo João, ele diz: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. A igreja de Cristo, ela será recompensada, ela será galardoada, ou seja, receberá galardão por aquilo que tem feito na obra do Senhor. Muitos se alegrarão, muitos vão se regozijar, porque eles são pessoas acima da média, são pessoas que fizeram mais do que aquilo que foi mandado a eles. Jesus, ele sempre vai comparar o servo bom e fiel, é aquele que faz além do que o seu Senhor manda. Porque se nós fizermos apenas aquilo que está determinado para fazer, ou porque alguém disse para que você o fizesse, Jesus disse que nós possamos nos considerar como servos inúteis. O servo inútil é aquele que só faz o que o seu Senhor manda, isso é Jesus que diz. Porque o bom servo é aquele que vai além, é aquele que faz além daquilo que lhe é ordenado para que faça. Então vai observar claramente que Jesus ele está dizendo aqui que ele vai recompensar, vão receber galardão. São aqueles que fizeram além do que foi determinado para fazer. Você há de convir comigo que tem pessoas que eles se esmeram, eles se esforçam e parece que o único desejo no coração daquela pessoa é agradar ao Senhor. Continuando aqui o versículo de número 13, ele diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus ele se apresenta aqui como o início de tudo, como alfa, como ômega, alfa e ômega, princípio e fim, início e fim, começo de todas as coisas e o final de todas as coisas.
O que Jesus está dizendo é que ele é o início de tudo. Se você observar lá no Gênesis, capítulo 1, você vai ver claramente essa expressão. O próprio Jesus, o próprio Deus, melhor dizendo, ele declara que tudo começou neles e tudo terminará neles. Por que eu estou dizendo neles? Porque você vai observar a presença da Trindade quando eles foram fazer o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a gente vai observar que o Senhor, ele é o princípio de tudo e ele também será o fim de todas as coisas. É por isso que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Outra coisa que ele mostra aqui também, no verso de número 14, ele diz, ó, bem-aventurados é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entra na cidade pelas portas. Uma outra coisa importante aqui, preste bastante atenção no que o Senhor está dizendo aqui, é que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que confessaram que foram perdoados, que confessaram seus pecados e eles foram perdoados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. João, ele traz essa palavra e diz que bem-aventurado é aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, para que tenha o direito de viver eternamente. Foi por isso que Adão, ele foi expulso do Éden quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele foi expulso para que ele não pudesse comer da árvore da vida, senão ele ia viver eternamente, depois que pecou. Então ele foi expulso justamente por causa disso. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que aqueles que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, essa pessoa passa a ter direito à árvore da vida. Ou seja, se nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e os nossos pecados foram perdoados, nós teremos direito de viver a vida eterna de gozo em Cristo Jesus, porque nós vamos entrar na cidade pelas portas. Nós sabemos que a Bíblia nos fala claramente, em Apocalipse 21, de um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém que descerá do céu ataviada como uma noiva. É importante lembrar que essa grande cidade, chamada de Nova Jerusalém, é onde habitarão os santos. E aqui nós devemos prestar bastante atenção que este lugar, ele deve ser anseiado por cada um de nós, que nós devemos estar a cada dia vivendo, acreditando, batalhando nesta firme esperança para que nós possamos alcançar este lugar que é tão importante. Você ter direito à árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Você não precisa pular muro, você vai entrar pelas portas, porque você terá o selo do Espírito Santo, que te dará legitimidade como servo de Deus, como filho de Deus, de entrar nesse lugar que é tão especial e desejado por muitos. Eu arrisco a dizer que a nossa maior esperança como cristão é alcançar os céus por herança.
Se nós estivermos vivendo nesta terra, indo para a igreja, servindo a Jesus para morar nessa terra, nós perdemos o foco do céu. Se nós observarmos dos anos 70 e os anos 80, as mensagens pregadas em todo o mundo, nos congressos, os louvores, sempre estava apontando para a vinda do Senhor. Mas observamos que ao longo do tempo, dos anos 90 para cá, nos finais dos anos 90, nós vimos uma teologia tomando conta dos púlpitos, das igrejas, teologia da prosperidade, mensagem de bem-estar, mensagem que fala mais de sucesso, que fala mais de vitória, que fala mais de uma vida terrena do que uma vida celestial. Então, o tempo foi se passando, o discurso foi mudando, as pessoas foram se acomodando e deixando de buscar aquilo que verdadeiramente faz sentido para as suas vidas, que é buscar, que é acreditar, que é perseverar, que é estar trilhando esse caminho nessa viva esperança de alcançar o céu por herança. Porque o Senhor Jesus está mostrando claramente aqui que Ele dará recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Se nós olharmos a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, nós vamos observar claramente o que o apóstolo Paulo está trazendo para aqueles irmãos, para que eles viessem assim, está buscando em Deus esta condição, para que eles viessem assim realmente buscar o Senhor, que eles viessem estar inteiramente buscando em Deus uma mudança para as suas vidas. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo, eu vou ler aqui o versículo de número 13, para que você compreenda a orientação do apóstolo Paulo. Olha que Apocalipse 22, 12 está dizendo: eis que cedo venho. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O que Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Porque aqueles que dormem e que estão dormindo e morreram com a esperança de que Cristo virá, não seja ignorante acerca dos que dormem. O que Paulo está dizendo é que eles estão dentro de um contexto onde muitos não acreditavam na ressurreição de mortos. Muitos não acreditaram que os mortos ressuscitariam. Muitos não acreditariam que haveria vida após a morte. Então Paulo diz assim, olha, eu não quero que vocês, irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que morreram. Que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança, ou seja, que vocês não pensem como aqueles que não acreditam na ressurreição. Como que aqueles que não acreditam na vida após a morte, não sejam como eles. E que vocês não venham duvidar acerca daqueles que dormem. Aí ele vai trazendo uma outra notícia importante aqui, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só, Paulo está motivando aqueles irmãos, ei, permaneçam com esta firme esperança. Não sejam duvidosos.
Não venham se tornar pessoas oscilantes. Não venham tornar-se pessoas que não acreditam. Paulo está trazendo claramente para eles o que eles devem se apoiar. Se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou, ele trará com ele também aqueles que dormem. Olha só. Aí ele diz assim: ora, ainda vos declaremos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo diz assim: eu estou afirmando a vocês pela palavra de Deus. Olha, queridos, uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção. Tudo começa pela palavra. Tudo termina pela palavra. É importante você compreender que o propósito de Deus e tudo que você fizer, tudo que a palavra de Deus ela afirma, ela corrobora, acredite. Porque tudo foi criado por meio da palavra. E Paulo está usando a própria palavra para trazer entendimento para aqueles irmãos. Ele diz, olha, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor. Ele diz, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está dizendo assim, nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma nós vamos subir antes ou primeiro do que aqueles que dormem. O que Paulo está dizendo, aqueles que estão dormindo em Cristo, eles terão a primazia, eles terão o privilégio, eles terão a oportunidade de, primeiro do que nós, ressuscitar e receber um corpo glorioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele reforça no versículo 16. Porque ele diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro dado a ordem. Quem é que vai dar essa ordem? Jesus Cristo. Dada a ordem, a voz do arcanjo, o alarido, trombeta de Deus. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor. Isso é o verso 17. Moraremos para sempre com o Senhor. Confirma o que está em Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aqui subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor. O verso 18 em diante, Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolem os que estão desconsolados, os que estão desolados, os que estão desanimados, os que estão entristecidos, aqueles que não acreditam mais, aqueles que não buscam mais, aqueles que não pregam mais a esse respeito. Esse tema não faz mais parte dos seus trabalhos, dos projetos das igrejas. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, diz assim, continue falando a respeito desta promessa que ela vai se cumprir, que ela está em vigência, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então, querido, essa é a proposta do Senhor. Tem recompensa para cada um daqueles que perseveraram até o fim. Tiago diz que bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá
a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, o céu ele é tomado por esforço. Você que possa até estar desanimado, não desista. Persevere, permaneça, que Cristo vai dar a você recompensas. Porque a recompensa de Deus é para aqueles que perseverar até o fim. Que Deus te abençoe com esta palavra de reflexão, de meditação, e que assim você possa estar cada dia crescendo, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. Isso é importante. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, visita a nossa página no Facebook, página Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Também você estará também nos acompanhando no grupo Luz do Mundo, no Facebook. Nós temos trabalhado incansavelmente para que a obra de Deus venha crescer, desenvolver e mais pessoas sejam alcançadas. Você também pode nos acompanhar no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Você pode visitar no Instagram, ver o que nós temos feito, um trabalho extraordinário que nós temos assim desenvolvido com as crianças. Então você é o nosso convidado para estar somando conosco nesta grande obra que nós não podemos parar. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.